E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus desce do monte, depois de falar o tão conhecido Sermão do Monte, e com Jesus vinha uma grande multidão. Mas o leproso tinha algo diferente que a multidão não tinha. Ele adorou a Jesus. No versículo 12 ele diz: Eis que veio um leproso e o adorou. Adorar é totalmente diferente se você está no meio de muitas pessoas ou não. Se você está em um lugar onde tem muitas pessoas, mas você sente um vazio, sente tristeza, sente que você não se encaixa ali naquele lugar. Esse homem tinha algo diferente. Ele adorou a Jesus. E ele sabia o que ele queria, porque as pessoas estavam ao redor de Jesus, mas quem realmente estava necessitando foi quem veio para adorá-lo. E ele sabia que tudo estava no controle de Deus, no controle de Jesus, porque ele disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então Jesus ouviu o seu descanso nele. Esse homem já estava totalmente rendido, porque a lepra não tinha mais solução, a lepra não tinha cura. Então, quando ele enxerga o Senhor, ele diz: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus disse: Quero ser limpo. E aquele homem foi curado imediatamente. Então, existia uma grande multidão ao redor de Jesus, mas somente esse homem teve a ousadia de adorá-lo, de reconhecer quem era Jesus. Ele chama Senhor, Senhor, Senhor no verdadeiro significado, que é Deus. Se tu quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus queria. Será que Jesus não queria que curasse ele antes? Mas no momento que ele disse: Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. E ele disse: Quero ser limpo. E somente Deus poderia curar os leprosos. E Jesus disse: Olha, não digas a alguém, mas vai ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E lá eles iam entender que somente Deus poderia curar. E quando eles perguntassem daquele homem: quem foi que te curou? Ele ia dizer: foi Jesus que me curou. Aí eles iam entender que somente Deus poderia curar os leprosos. Então, se só Jesus curou os leprosos, então Jesus era o Messias. Quando você começar a ver o que Deus está fazendo, o que aconteceu na sua vida, você vai começar a testemunhar e as pessoas vão perceber que somente Deus foi quem fez na sua vida. Então, somente Deus poderia curar aquele homem. E Deus veio em forma de Jesus e curou aquele homem. A primeira pessoa
relatado em Mateus que foi curado foi o leproso. Jesus veio exatamente para aqueles que os religiosos se afastavam. Eles eram separados da sua família, separados da sociedade, eram considerados pecadores. E quando Jesus desce do monte, uma simbolização de que Deus desceu do céu para vir salvar o que se havia perdido. E Jesus limpou aquele homem. Somente Jesus pode nos limpar de todo pecado, limpar de toda dúvida, de todo egoísmo, todo sentimento. Você pode pensar que não está leproso, mas todo pecado, tudo aquilo que é contra é considerado como um pecado. É como se tivesse grudado na pele, como se tivesse sujo. E somente no momento que você se ajoelha diante de Jesus, adora Ele, dizendo: Senhor, se Tu quiseres, me perdoa, me limpa. Limpa a minha alma. Limpa o meu coração. Se você se achegar a Jesus, de maneira nenhuma Ele vai te lançar fora. Mas Ele vai dizer: eu quero. Seja limpo. Seja liberto. Seja liberto do vício. Seja liberto daquilo que você não consegue. Seja liberto na sua mente, no seu coração, da culpa, do ressentimento, daquilo que você queria fazer e não fez e hoje se culpa, daquilo que você fez e deu errado e hoje você se culpa. Seja limpo. Seja limpo. Se você chegar a Jesus, Jesus tem o maior prazer de te limpar, porque foi por isso que Ele morreu naquela cruz, para te dar a vida eterna, para que você reconheça quem Ele é.